Oi Benders, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a Nerd ao Cubo do mês passado. A Nerd ao Cubo é uma assinatura mensal que você recebe uma caixa misteriosa por mês com algum tema geek. Ela vem recheada de brindes como camisetas, quadrinhos, livros, colecionáveis, itens de decoração, acessórios e muito mais. São diversos produtos exclusivos e oficiais das maiores franquias do universo geek que variam de mês a mês. São vários produtos com planos a partir de R$ 79,90 por mês. E assinando pelo nosso link aqui, você ajuda o mundo Avatar, então não deixa de conferir. Oi, Benders! Tudo bem com vocês? A gente sabe que vocês estão muito ansiosos pro lançamento de A Lenda de Genji e vocês sempre pedem pra gente trazer mais vídeos sobre o quadrinho aqui no canal, mas a gente ainda não tem muitas informações novas ou algo assim que a gente possa compartilhar em forma de vídeo, mas como vocês sempre pedem, a gente quis fazer esse vídeo aqui pra vocês, que é um conteúdo relacionado com A Lenda de Genji. Se você passou os últimos 100 anos no iceberg e não sabe do que se trata A Lenda de Genji, basicamente é um quadrinho criado por fãs de Avatar do mundo inteiro, que conta a história do Avatar Genji, que veio depois da Korra. O quadrinho não começou a ser lançado ainda, tem algumas páginas que estão por aí na interwebs que são antigas, elas não valem mais, então se vocês viram alguma página de Lenda de Genji, saiba que aquilo não vale mais, tá? Então não use aquilo pra falar sobre a Lenda de Genji. Mas existe um prólogo que a gente lançou, inclusive, dublado aqui no nosso canal no fim do ano passado, e o link vai estar aqui nos cards, e dessa vez vai estar nos cards mesmo. Inclusive tem pessoas do nosso canal na equipe, inclusive eu, que vos fala. Então eu estou falando com muita propriedade do que eu vou falar aqui hoje. Como eu disse, a gente não tem muitas informações novas que a gente possa divulgar nesse momento. O quadrinho vai sair esse ano, mas a gente ainda não tem uma data pra ele. Mas a gente conhece os personagens que nós estamos trabalhando, então nós decidimos fazer esse vídeo pra apresentar um pouco mais deles pra vocês. Eu sei que nem todo mundo que tá vendo esse vídeo acredita em signo, mas a gente pensou que essa seria uma forma divertida de fazer vocês conhecerem um pouco mais da personalidade deles, acreditando nisso ou não, ok? Inclusive, aproveitando esse momento pra dar 2 avisos. O primeiro é que se você tá ansioso pela Lenda de Genji e quer saber mais sobre esse quadrinho, você pode se informar seguindo as redes sociais oficiais de A Lenda de Genji, que vão estar aqui na descrição, tanto em inglês quanto em português. E também tem um canal no YouTube de A Lenda de Genji que sai o prólogo em inglês, que tá saindo vários vídeos de speed drawing feito pela MAC, vão ter lives lá também, então sigam o canal, vai estar aqui nos cards. E o segundo aviso é que assim, gente, não sei se vocês chegaram a ver o meu último vídeo aqui no canal, que foi sobre a forma como os fãs cobram demais os profissionais da indústria do entretenimento, num nível que tá fazendo com que a maioria dos desenhos do estilo que a gente gosta estejam acabando, porque os caras não dão mais conta de continuar fazendo. E eu queria dizer que aquilo que eu disse naquele vídeo, se você não assistiu vai estar aqui nos cards, vale também pra Lenda de Genji, porque assim, gente, é um projeto voluntário, a gente não ganha nada com isso, a gente tá fazendo simplesmente pelo nosso amor a Avatar. Todo mundo trabalha, estuda, ou faz os dois, inclusive, e é uma coisa que demanda tempo, e a gente tá querendo entregar na melhor qualidade possível pra vocês. Então, por favor, não fiquem indo lá nas redes sociais, mandando mensagem, quando é que sai o quadrinho? Quando é que sai o quadrinho? Por que vocês não lançam logo? Porque, cara, é muito ruim ficar sentindo essa pressão quando a gente só tá tentando fazer a melhor história com toda a qualidade possível pra vocês, ok? Bom, então vamos ao vídeo de hoje, vamos entrar no modo personagem aqui e falar sobre os signos dos personagens de A Lenda de Genji. Esse vídeo não é exatamente um vídeo canônico sobre a história, e sim uma brincadeirinha que a equipe fez com os personagens, porque, pra quem não sabe, no mundo de Avatar, eles não têm o mesmo calendário que a gente, então nem faria sentido que eles tivessem os mesmos signos que a gente. Faria muito mais sentido se eles tivessem, por exemplo, os signos do horóscopo chinês, já que é um mundo inspirado na Ásia e não no Ocidente, então eles não teriam os nossos signos ocidentais. Porém, a gente fez isso como se fosse uma brincadeira mesmo, tipo, se tal personagem existisse no nosso mundo, que signo ele provavelmente teria? Então isso não tem relação com por exemplo, os meses em que eles nasceram, o ano que eles nasceram, nem nada do tipo na história, tá? A gente não fez o mapa astral de fato deles lá, tipo, opa, nasceu nesse dia que é taurino, não. A gente fez tipo, se ele tivesse um signo, qual seria, entendeu? Então vamos começar pelo protagonista da história, o Genji. Nós acreditamos que o signo que mais combina com o Genji é o signo de Touro.
Touro é um signo do elemento terra, que é o elemento primordial do Genji. E as pessoas desse signo, elas são muito relaxadas e contidas, ou muito animadas e prontas pra atacar. O que combina muito com os dois humores do Genji. Por mais que essas pessoas sejam carinhosas, pacientes e dedicadas, elas também podem ser egoístas, teimosas, preguiçosas ou cautelosas demais. No caso do Genji, ele acaba sendo mais a segunda parte, e a primeira fica mais reservada para pessoas mais próximas, como a irmã mais nova dele, a Shai. Pessoas do signo de Touro amam passeios ao ar livre e comidas chiques, mas detestam ser apressadas e desperdiçar dinheiro, assim como o Genji. É comum encontrar elas pesquisando preços em várias lojas diferentes ou trabalhando 2 ou até mais trabalhos diferentes. Como vocês já sabem, a família do Genji ela passa bastante dificuldade no começo da história, então esse é exatamente o tipo de situação em que ele se encontraria. Até a descrição física do signo de Touro combina com ele. Olhos profundos, pescoço longo e elegante e queixo delicado. Eu acho que encaixa certinho, né? Eu juro que não foi de propósito, os signos realmente vieram depois que os personagens já existiam e já tinham sido desenhados, tá? Agora vamos falar da Nami, a personagem mais fofa do time Avatar. A Nami é uma não dominadora da tribo da água, que tem uma relação muito forte com os espíritos e com o mundo espiritual. E por isso, no começo da história, ela acaba se mudando para a Ilha do Templo do Ar para ser treinada como uma acólita do ar sob a supervisão da Jinora. O signo que a gente escolheu para ela é Peixes, o signo conhecido como o signo da ilusão, dos sonhos e da imaginação. Pessoas desse signo, assim como a Nami, elas têm muita empatia e elas costumam absorver o que os outros ao redor delas estão sentindo e também tomar as dores dos outros para si mesmas. São pessoas românticas, com muita compaixão e que passam uma sensação de conforto. Mas ao mesmo tempo elas podem acabar se culpando demais e se afastando demais da realidade. A Nami tem um passado muito complicado com bullying, então esse lado negativo tá muito presente nela. Dizem por aí que piscianos fazem amigos charmosos e mágicos, e isso não poderia ser mais literal para Nami, porque ela tem um melhor amigo desde a infância dela, que é um espírito super sarcástico chamado Po. A Nami é o tipo de pessoa sonhadora que, se vivesse no nosso mundo, ia ficar lendo livros de romance e se imaginando no lugar da protagonista, sabe? Ela é o tipo de pessoa que não conseguiria ver uma série sem shippar os personagens, porque ela realmente acredita muito no amor verdadeiro, que é uma característica comum dos piscianos. As características físicas dos piscianos também combinam bastante com a Nami, como olhos grandes e sonhadores e uma voz tranquilizadora. Agora vamos falar sobre a nossa dominadora de fogo, a Aiko. Acho que não precisa nem ir muito longe, porque já fica óbvio que a Aiko é do signo de Áries. Ela, tipo, grita Áries. E não, eu não tô dizendo isso só porque eu sou ariana e gosto da Aiko. Pessoas de Áries são extremamente confiantes e competitivas, além de impulsivas, orgulhosas e dedicadas. Se toda essa energia é convertida para o bem, isso acaba sendo benéfico, porque eles acabam assumindo posições de liderança e até mesmo realizam atos heróicos. Mas se forem direcionados para o mal, essas pessoas podem acabar sendo egoístas e teimosas. Tô ficando realmente incomodada de estar falando sobre mim mesma nesse signo. A Aiko se encaixa totalmente nessa definição. Ela é o tipo de pessoa que nunca desistiria diante de um desafio ou que nunca se colocaria pra trás quando uma pessoa que ela se importa muito tá em perigo. Mas sendo filha única e tendo sido criada na alta sociedade da Nação do Fogo, ela tem muita dificuldade pra se colocar no lugar dos outros e pra descer do pedestal e admitir quando ela tá errada. Pessoas de Áries gostam de fazer compras, né, de comprar coisas novas, de sair em viagens e de se expressar verbal e fisicamente. Todas atitudes que combinam muito com a Aiko. O desejo secreto dos arianos é se tornar o número 1, o que conversa totalmente com o nível de perfeccionismo dela. Além disso, tem um termo muito forte desse signo, que é força de vontade, e isso é uma coisa que está muito presente na Aiko. Agora vamos falar sobre o Khaosang, o dominador de ar, que é filho da Jinora e do Kai. O signo que a gente escolheu pra ele é Aquário, que por algum motivo é um signo do elemento ar, o que na minha cabeça faz sentido nenhum, devia ser água. Pessoas de Aquário são ótimas pra unir grupos e promover ações políticas e sociais. E sendo o mais velho, o Khaosang acaba desempenhando o papel de líder do time, mais ou menos como acontecia com o Sokka em A Lenda de Aang. Os aquarianos gostam muito de explorar e às vezes eles podem ser lidos como pessoas estranhas e excêntricas, o que também combina bastante com a personalidade dele. Aquarianos costumam ser grandes fãs de ficção científica e ciência no geral, e pra quem não sabe ainda, o Khaosang é obcecado por uma série de ficção científica que existe no universo de A Lenda de Genji, que se chama Starbenders.
Ele usa referências o tempo todo, ele fica criando teorias. E se você deixar ele começar a falar sobre Starbenders, ele não vai parar mais. As pessoas desse signo, assim como o Khal Sang, costumam ter espíritos livres. E por isso não sabem lidar muito bem com intimidade e comprometimento. Nos dias bons, são pessoas criativas, de mente aberta e muito convidativas. Mas nos dias ruins, elas podem ser mal-humoradas, ansiosas ou neuróticas. Quando vocês conhecerem melhor o Khal Sang, vocês vão entender que isso combina completamente com ele. E se vocês acharam que a gente vai falar só sobre os protagonistas, acharam errado, porque a gente vai falar um pouco sobre os antagonistas também. O nosso falso avatar, Luan, que, diga-se de passagem, é o meu personagem favorito de A Lenda de Genji, seria do signo de Virgem. Pensa numa pessoa organizada, arrumadinha, perfeccionista, que não pode ver um fio de cabelo fora do lugar que já surta. Essa pessoa é o Luan. Tendo crescido achando que era o Avatar e que ele ia ter que chegar no nível de excelência da Korra, do Aang e de todos os outros que vieram antes dele, o Luan se tornou uma pessoa extremamente perfeccionista e dedicado, com metas e padrões muito altos, e que definitivamente não sabe lidar com o fracasso quando ele vem. Assim como virginianos, ele tem um grande senso de autocrítica, é analítico, inteligente e prático. Por outro lado, ele é implicante e ele acaba ficando estressado por tentar controlar tudo ao redor dele nos mínimos detalhes. Apesar de gostarem de ficar sozinhos, os virginianos nunca vão hesitar em ajudar um amigo que esteja precisando de ajuda. E o Luan é exatamente assim. Dizem por aí que as pessoas desse signo precisam ser constantemente lembradas de que elas não precisam estar no controle de tudo o tempo todo. E que elas não precisam consertar o mundo todo. Eu vou só jogar essa frase aqui mesmo. Por fim, vamos falar da Maya, a nossa Dai Li. A Maya, ela vem de um povo que foi criado para a Lenda de Genji, que é o povo do oceano. Esse povo é formado por pessoas da tribo da Água do Norte que migraram para o sul e acabaram se mesclando com pessoas do Reino da Terra. Com o passar dos anos, depois de várias coisas que aconteceram, eles acabaram indo morar em casas que ficam acima das praias ou do oceano, e eles são uma cultura bem mista, então você tem dominadores de água, dominadores de terra e não dominadores. Aos 17 anos, a Maya ela se torna a escolta particular do Avatar Luan e uma das personagens principais de A Lenda de Genji, então é por isso que ela tá aqui nesse vídeo hoje. A Maya seria do signo de Escorpião, o signo mais misterioso e incompreendido do horóscopo ocidental. Dizem que as pessoas desse signo guardam muitos segredos e elas levam a gente por caminhos sombrios que a gente não teria coragem de seguir pessoalmente. Combina bastante com a personalidade de um Dai Li, né? No lado positivo, os escorpianos são magnéticos, apaixonados, carismáticos, poderosos e leais. No lado negativo, eles podem ser obsessivos, possessivos, vingativos e manipuladores. Todas essas características se encaixam perfeitamente na personalidade da Maya. Digamos que ela é uma ótima pessoa para você ter do seu lado e que você não gostaria de ter como inimigo. Dizem também que se você se torna amigo de um escorpiano, vocês têm uma amizade muito poderosa, então vocês já podem imaginar o que esperar da amizade dela com o Luan, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha servido para vocês saberem um pouco mais sobre os personagens de A Lenda de Genji e também para suprir um pouquinho da necessidade que vocês estão tendo desse quadrinho. Comenta aqui pra gente com qual personagem você mais se identificou, qual deles você acha que vai ser seu favorito quando a história finalmente estrear, com base nessas informações que a gente deu aqui. Não se esqueçam de seguir os perfis de A Lenda de Genji, que vão estar aqui na descrição, e também o canal do YouTube do projeto, que também vai estar aqui embaixo. A gente tá postando várias novidades sobre o desenvolvimento do quadrinho lá, então se vocês querem novidades, sigam esses perfis, ok? É isso, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. E se você quiser saber como faz para ser membro do nosso canal e quais são os benefícios de cada nível, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.